Olá, gente! Estamos aqui de volta, vamos fazer então um experimento, vamos fazer um preparo de solução, vamos preparar uma solução. Bom, preparo de solução a gente precisa saber o que é uma solução, né? Sabemos que uma solução é um soluto e um solvente, e para a gente saber a concentração dessa solução, nós precisamos saber então quanto de soluto adicionar, sempre em mol, né? Quanto de soluto em mol adicionar àquele solvente. Normalmente a gente utiliza a água como solvente, né? Se não está especificado qual solvente é água. Né? Só como não é um solvente usual, que daí especifica, né? Mas se é uma solução padrão, sempre utilizamos como solvente a água. Mas para isso a gente precisa saber, então, ler o rótulo de um reagente, entender como que o reagente está. Aqui nós temos um frasco de cloreto de cobre. Cloreto de cobre, ele traz aqui esse PA. O que significa esse PA? Antigamente falava-se que PA era uma solução que um soluto, né, um reagente químico, que ele era concentrado. Está errado? Não. Está completamente certo? Não. PA é o acrônimo de para análise, quer dizer que ele está pronto para análise, ok? Ele é puro, ele é concentrado, mas não quer dizer que ele só tenha ele, talvez ele tenha água, talvez ele tenha algum tipo de solvente. Acontece dele ter solvente mesmo em reagentes sólidos, como o cloreto de cobre, tá certo? Por exemplo, aqui nós já vimos, né, que é um cloreto de cobre, PA, ele é um frasco de 500 ml, e ele tem algumas características aqui no seu rótulo, ou seja, ó, cobre e 2 cloretos, né, que é o cloreto de cobre. Aqui estamos utilizando então um cloreto de cobre 2, porque existe o cobre 1, mas aqui é um cobre 2, então são Cu mais 2 Cl menos, né, para compensar as cargas, né? Só que ele tem aqui, olha só que interessante, 5 águas. 5 águas que está junto com ele. Por quê? Sais são extremamente higroscópicos ou hidrofílicos, dá no mesmo, higroscópicos ou hidrofílicos. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm grande afinidade por água. Ou seja, o fabricante desse cloreto de cobre já entendeu que tem, eu falei de 5, né? Mas são 2, né? Que eu estou olhando aqui ao contrário, tá? Eu estou olhando aqui ao contrário para mim. Então são 2 águas. Quer dizer que ele sabe que nesse cara ele não conseguiu secar esse reagente muito forte. E também não adiantaria secar, então você teria que pegar esse cloreto de cobre, colocar numa estufa e elevar muito a temperatura, até 300, 400 graus Celsius, para que toda aquela água que está incrustada nos poros desse cloreto consiga sair. E às vezes é uma água que está fortemente ligada, né, porque ele tem grande afinidade por água e é muito difícil. Então se você levar muito temperatura, você pode perder as características do cloreto de cobre, pode acontecer fusão desse material, e também isso faria com que o material fosse muito caro, né, porque ele ia gastar muita energia, muito tempo para fazer isso. E também o pote de armazenagem ia ser outro, porque ele você sai lá, 100%, vai lá, abriu, pronto, já pegou a água do ambiente, né? Se você está num local úmido, então ele já vai conseguir. Então aqui esse fabricante já entendeu que o cloreto de cobre dele tem 2 moléculas de água. E aqui ele traz o peso molecular, PM, né? Peso molecular, ou massa molecular, dá no mesmo. O fabricante que usa peso molecular. E esse peso molecular aqui está 170,48 gramas por mol. Se nós pesássemos simplesmente cloreto de cobre, CuCl2, não daria 170 gramas. Mas aí se você adicionar mais 36 gramas, dá. Essas 36 gramas são da onde? Da água, das 2 águas. Então no peso molecular desse cloreto de cobre desse fabricante, ele já está considerando o peso molecular com as 2 águas, ok? Então é sempre interessante, claro que às vezes a gente vai utilizar a tabela periódica, vai dizer, quanto pesa sulfato de sódio? Você vai lá na tabela periódica, 4 oxigênio pesa tanto, um enxofre pesa tanto, e um sódio pesa, e sulfato de sódio, né, e 2 sódio pesa tanto, né? Então você vai conseguir tirar a massa molecular por aí. Mas o peso molecular dele, né, está levando em consideração a água que já está incrustada nele, né? Temos aqui um outro reagente líquido, que é o álcool etílico, também conhecido como etanol, né, outro nome para etanol, e esse cara que ele também está falando, ó, 95 PA, né?
Ou seja, é um etanol que está na concentração de 95%. PA para análise, né? Então, ele já coloca aqui também o peso molecular dele de 46,07, levando em consideração as duas águas já. E é um solvente, né? Então é um reagente mais tranquilo, esse aqui não é um reagente tão analítico. E para vocês terem ideia, o etanol que nós utilizamos nos nossos carros, né? Ele tem uma concentração de 92 a 96%, ele não é álcool puro, ele tem de 92 a 96 álcool puro, 92 a 96%. E isso é tolerado, é assim mesmo, tem que ser assim. Porque para fazer álcool puro, etanol 100%, ocorre no mesmo princípio. Até porque a água e o etanol têm muita afinidade, então separar um do outro é muito difícil. É muito difícil, você teria que fazer o processo de destilação 3 ou 4 vezes para você conseguir fazer isso. E ficaria muito caro. Né? Então você teria o álcool PA 100% da Merck, que é o melhor fabricante que existe, alemão, ele custa cerca de R$90 o litro, mas ele é 100%. Né? Mas são raras as aplicações que a gente utiliza etanol 100%. O álcool do nosso posto, que a gente está pagando R$3,50 e está achando caro, ele é de 92% a 96%. Então, para sair de 96% e ir para 100%, vai de R$3,50 para 100. Né? Então, é chatinho, né? Vamos trabalhar com essa porcentagem de água. E aqui um outro reagente que utilizamos muito e é muito perigoso, temos que ter muito respeito por esse cara, muito cuidado com esse cara, é o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico também ele é 98%, ele não é 100%, ele é 98% PA, quer dizer que ele é para análise desse fabricante, e ele contém aqui, né, as características dele aqui, ó. A fórmula molecular, H2SO4, ele não está levando em consideração a água porque é um solvente, tá? Peso molecular, 98,08 grama por mol, beleza? Ele já está considerando. E por que ele não leva em consideração a água? Porque ele é um líquido. Né? Esse líquido a gente sempre faz diluições em água. E daí na diluição em água, água é solvente, então não precisa ter grãos sólidos, é extremamente importante. Né? E aqui tem aqui algumas informações, como o número do CAS dele, né? O número do CAS é o número de registro dele. Né? Então é um reagente muito perigoso que nós utilizamos e temos que ter muito respeito. Esse fabricante aqui não colocou a densidade do ácido sulfúrico. 95%, não é 98%, né? 95%. Né? Esse fabricante não colocou a densidade desse ácido sulfúrico, mas o ácido sulfúrico normalmente a densidade dele é 1,84. É 1,84, ou seja, 1 kg de ácido sulfúrico pesa 1,840 kg. Certo? Bom, então agora a gente vai fazer um experimento que é um preparo de uma solução e nós vamos preparar então 200 ml de cloreto de cobre. Beleza? Bom, gente, então o exercício que a gente vai fazer, o experimento que nós vamos fazer hoje, nossa prática de laboratório, vai ser uma prática de um preparo de solução. A ideia é preparar 200 ml de cloreto de cobre com uma concentração de meio mol por litro. Então, primeiramente, nós iremos fazer os cálculos de como de o que precisa para fazer essa solução e depois, então, vamos utilizar as vidrarias. Bom, vamos lá. O que é concentração? Concentração, nós sabemos que concentração normal, concentração molar, é número de mols dividido por um volume de solução, né? E nós sabemos o volume, 200 ml, e temos a concentração que ele já deu, né? Então a concentração aqui vai ser 0,5, que vai ser 0,5, que vai ser igual ao número de mol, que nesse caso aqui é o que a gente está querendo descobrir, dividido pelo volume de 200 ml, 0,2, lembrando que esse volume é sempre em litros, né? Então os 200 ml virou 0,2. Então assim a gente identificou que nós precisamos de 0,1 mol de cloreto de cobre para preparar essa solução. Mol não tem unidade, né? N não tem unidade, é 0,1, 0,1 mesmo. Então nós precisamos então de 0,1 mol de cloreto de cobre para preparar 200 ml de solução deste sal na concentração de meio mol por litro. Ok? Mas quanto que é 0,1 mol de cloreto de cobre? Bom, nós sabemos também que número de mol é massa dividido pela massa molar ou peso molar, que é o que está no rótulo do fabricante. Né? Então o número de mol nós temos, né? É 0,1. A massa é o que a gente quer descobrir, né? A massa é o que a gente vai pegar na balança, dividido pela massa molar, ou peso molar, que a gente acabou de ver que o peso molar do nosso cloreto de cobre daquele fabricante, levando em consideração as duas
moléculas de água que estão junto dele é de 170,48 gramas. Então nós temos que a massa, multiplicando em x, né, a massa é de 17,048 gramas, ok? Ou seja, é de aproximadamente, vamos deixar aproximadamente 17 gramas. Ou seja, nós vamos pegar então 17 gramas do cloreto de cobre 2, daquele fabricante que tem o cloreto com a massa de 170,48 gramas, devido às duas moléculas de água que ele apresenta, né? E vamos diluir num volume total de 200 ml. Volume total porque é volume de soluto mais volume de solução. A gente não vai colocar 200 ml de água, vai colocar menos. Quanto de água? Não sei. Até completar o volume de 200 ml, tá? Lembrando que então 17 gramas de cloreto de cobre 2 corresponde a 0,1 mol. Mas só por causa que esse fabricante leva em consideração duas moléculas de água que está presente nele. Por isso é de extrema importância a gente sempre ler o rótulo antes da gente fazer os cálculos direto. Beleza? Então agora a gente vai para a balança. Bom, gente, então essa é uma balança analítica, né? Já fomos apresentados para ela. É um equipamento muito caro e de uma precisão muito grande e ele requer muito cuidado de manuseio, né? Não à toa que ela tem essa cúpula de vidro aqui, né? Que ela tem essa cúpula de vidro e ela é muito sensível. Essa cúpula de vidro é muito importante para ela, né? Você pode acessar ela tanto aqui por cima, por uma lateral, quanto pela outra lateral, e também a gente consegue acessar ela por cima, mas por cima raramente utiliza, tá? E ela tem uma certa particularidade para ser utilizada. Sempre que a gente vai utilizar uma balança analítica, é bom a pessoa não estar com muita pressa. Quando está com pressa vai dar algum problema, né? É difícil pesar é difícil. Aqui, por se tratar de um laboratório de ensino, a balança fica no próprio laboratório, mesmo normal, exposta para todo mundo. Mas em alguns laboratórios de análise, eles têm uma salinha de balança, que é uma salinha de 1 por 1, que tem só a balança e nada mais, para evitar vibrações, para evitar alguma coisa, então pelo fato dela ser muito sensível. Primeira coisa que nós temos que fazer então é ligar a balança, né? Então vamos proceder com ligar ela. Quando você liga a balança, ela tem um processo de calibragem, às vezes ela tem um processo de calibragem, e a hora que vocês veem que ela está pesando 0,0004 gramas, ou seja, ela não está calibrada. E aqui vocês conseguem ver que está piscando como se fosse um pezinho, né? Um pezinho que está ali piscando. Então a gente precisa calibrar essa balança. Clica aqui em calibragem que ele faz um processo de calibração. Ela mesma se calibra, ela tem uma série de sensores, uma série de cristais dentro dela que faz esse processo de calibragem. Então está na calibração 3. Balança, vocês têm que ter muita calma para utilizar uma balança. E ela é muito sensível. E a gente tem que ter uma mão firme, porém uma mão leve. Não pode tremer, porque às vezes quando você treme, você vai despejar material fora do frasquinho aí do peso, né? Então calibração 1. E às vezes quando ela está muito surradinha, muito usadinha, assim, ela precisa de um peso de calibragem. Quando você compra a balança, ela vem com um peso específico. Então, end, finalizou a calibração, ok, né? E ela volta lá, beleza, ela está no 0. Para vocês terem ideia de quão sensível é uma balança analítica, veja, só de eu abrir, eu vou... Só de eu assoprar, ela mexe. Tá vendo? Bom, então a gente viu que nós precisamos pesar 17 gramas de cloreto de cobre, né? E eu não vou jogar o cloreto de cobre aqui em cima, no prato dela. Não tem o menor sentido fazer isso, né? Eu vou pesar num becker, naquele beckerzinho de 100 ml que a gente viu antes, ok? Não é um becker de 100 ml é suficiente. Então eu coloco ele aqui, já coloco os 17 gramas? Não, porque eu preciso descontar o peso do becker. Esse becker aqui, ele está pesando 47,2 gramas, né? 47,199 gramas. Então a gente precisa descontar o peso do becker, que é o nosso recipiente que vai receber o nosso cloreto. Então a gente vai aqui na parte de tarar, né? Ou entra aqui o tara. Ele dá o tara. O que é o tara? Ele desconta, ele volta para zero. Ele vai voltar para zero. Ou seja, ele vai descontar o peso do recipiente que está colhendo, né? Então aqui, ó, ele voltou para zero. E ele voltou para zero normal, tá legal, ó, já foi para menos 2. Né? Então a gente vai apertando o tara até ele ficar em zero.
né? Esse processo pode acontecer 2 ou 3 vezes, agora em uma vez só já foi suficiente. E aqui a gente brinca, né? Fala que a balança está tarada. E o termo é esse mesmo, a balança está tarada, quer dizer que ela está em tara 0, beleza? Eu vou apertar de novo mais uma vez. Aí então, para a gente fazer a coleta do nosso reagente, do nosso cloreto de cobre, para pegar ele aqui, eu não vou pegar e despejar ele assim, né? Eu não vou despejar ele. Eu vou utilizar uma espátula, né? Sempre perto de uma balança tem que ter espátula. Espátula, não é colher, tá certo, gente? Não é colher, é uma espátula. Então aqui eu abro o nosso reagente. Aqui eu vou abrir a nossa balança, e aqui como são 17 gramas, né, eu não preciso começar tão carinhosamente, eu posso começar já numa quantidade, ó, 2 gramas, sempre eu tenho que ter cuidado para que eu não tire, para que eu não derrube o meu soluto para fora, né, que se cair aqui eu vou ter que perder tudo, né, eu vou ter que tirar ele, limpar, normalmente limpa com pincel, ou limpa com guardanapo, pegar esse meu becker, esvaziar ele, e daí coloco ele de novo, e daí eu taro ele de novo. Então a gente tem que fazer com bastante carinho, sem muita pressa, sem muita afobação. E lembrando que como eu sou professor de físico-química, né, eu não estou muito preocupado assim com quantidades tão pequenas, por isso que eu utilizo meio mol por litro, 1 mol por litro. Os professores de química analítica eles trabalham com 0,1 mol por litro, 0,2 mol por litro. Aí, ó, já deu 14 gramas, aqui eu já vou colocar com mais cuidadinho, né? Não vou colocar a espátula tão cheia, né? Então, aqui é 15 gramas, ó, 16,1, aqui eu já vou colocar bem pouquinho. Eu tenho que fazer o possível para colocar uma quantidade certa. E não ter que enfiar a espátula lá para tirar o material de novo. Aqui, ó, você está vendo que eu estou colocando com bastante cuidadinho, dando só uns petaquinhos para que eu não saia de 17 para 18 ou para 17,3, que daí eu tenho que ir lá e recolher o material. Recolher o material aqui é sempre ruim, porque eu aperto a balança, né? Eu acabo apertando a balança e isso não é legal. Essa parte de pesar meio grama, pesar 0,2 gramas, isso é muito... A pessoa tem que estar bem zen, assim, ela não pode estar muito afobada, porque senão... né? Ó, 17,96, só eu preciso de 0,05 gramas. É só um tequinho. $16,99, né? Só um assopro aqui, né? Só uma casquinha. Ah, tá vendo essa setinha? Quando tem essa setinha aqui, quer dizer que ela está certa. Que ela não está mais pensando, ela já tá estável. Já está o peso estável. Agora pesar 1 miligrama aqui, gente. Ô, gente. Aí, Mauro, 17, certinho. Beleza, foi fácil porque eu tenho bastante experiência nisso. Uma das coisas que eu mais me divirto nas aulas é vendo os alunos pesando, né? Porque, gente... Daí está um pesando e uma fila de gente para usar a balança, e um está apertando, daí o aluno tem uma crise de riso, né? Então aqui temos 17 gramas, ok, podemos abrir, tirar e vamos desligar a nossa balança. Beleza? Então agora vamos para a bancada. Bom, agora já estamos na bancada, né? Temos aqui as nossas 17 gramas ou 0,1 mol de cloreto de cobre. Ele é muito bonito, é um verde, material muito bonito, é um sal muito bonito, né? E aqui ele está na cor verde. O cloreto de cobre é verde, enquanto que o sulfato de cobre é azul. E é um azul muito bonito também, um azul turquesa, né? Os metais têm essa coloração, né? Você, mas cobre, o fio de cobre da minha casa, ele não é dessa cor. Ou quando eu compro uma coisa de cobre, porque ele é cobre metálico. O cobre metálico tem aquela cor de cobre mesmo,
mais amarronzada, né, mais brilhoso, parece um bronze, né? Enquanto que aqui o cloreto é verde, o sulfato é azul, ele tem essas variações de cor. Então aqui a gente vai utilizar, então já na bancada, a gente vai fazer a diluição, e a diluição a gente tem esse materialzinho aqui, que eu esqueci de mostrar para vocês, que também todo laboratório de química tem, que é uma pisseta, P-I-S-S-E-T-A, pisseta, que é onde a gente guarda água destilada, né? Então a água que a gente viu lá destilando no barrilete, a gente pega e coloca aqui, isso aqui fica de bancada mesmo, né? Ele tem um caninho que vai até embaixo, né? Então você não é para virar a pisseta para fazer alguma coisa, a pisseta é sempre de pé, né? Você aperta para sair água, né? Então você aperta para sair água que a gente está querendo, tá certo? E aqui é sempre água destilada, normalmente água destilada, mas depende do laboratório de farmácia, por exemplo, de farmacologia ou de bioquímica, eles também têm pisseta de acetona e pisseta de água, daí está bem escrito em letras garrafais, acetona ou álcool, né? Acetona ou etanol, que eles utilizam. E daí até o pescoço dela é um pouco diferente, ele é maior e às vezes ele é maior e curvado assim, que é para evitar a evaporação, né, já que são líquidos muito mais voláteis do que a água, mas aqui sempre tem água destilada. Beleza? Então a gente vai partir então para o preparo dessa solução. Bom, então aqui na bancada, né, nós já temos separado o nosso soluto, nosso bastão de vidro é um bastão de vidro inteiriço, né, que é utilizado para fazer a homogeneização, a nossa pisseta com água destilada, o nosso balão volumétrico de 200 ml, que já fomos apresentado a ele, né, nosso balão volumétrico de 200 ml, e para a gente conseguir verter a solução daqui para cá, nós vamos utilizar então um funil de vidro. Funil de vidro também é uma outra vidraria muito utilizada, que eu passei em lápis na hora de apresentar para vocês, né? Então a gente vai pegar ela e fazer a transferência, beleza? Então o que a gente procede? Primeiramente, eu não vou passar o líquido, o sólido todo para cá, direto. Não tem sentido eu fazer isso. Então eu vou fazer uma pré-diluição, né? Eu vou preparar uma pré-diluição com a pisseta aqui, né? Utilizando o bastão para fazer a homogeneização. É sempre interessante a gente ter um guardanapo para acomodar o bastão em cima de um guardanapo, para que não suje a bancada, né? Não contamine a bancada. Beleza? Então, primeiramente, a gente vai fazer uma pré-diluição. Aqui é tranquilo, porque é um sal, ele não é um processo exotérmico, né? Se fosse um ácido, eu jamais utilizaria colocaria um ácido concentrado na água direto aqui, eu sempre estaria na capela, mas aqui é tranquilo, é um processo endotérmico, por sinal, ele esfria um pouquinho. Então eu faço uma pré-diluição dele aqui, coloco uma certa quantidade de água, né, e eu faço uma pré-diluição desse meu soluto. Claro que eu não precisa ser tão meticuloso aqui nessa parte, mas é interessante que o soluto esteja todo diluído e não um pouquinho ainda na forma sólida lá embaixo, ou seja, não seja uma solução concentrada com corpo de fundo, uma solução saturada com corpo de fundo. É interessante que seja uma solução já diluída mesmo, não apresente corpo de fundo para facilitar a transferência. Não é interessante eu pegar esse bastão de vidro e voltar para cá, não, deixa ele aqui, porque ele vai ficar molhado, né? Se ele vai ficar molhado, eu vou estar carregando um pouco de soluto para lá e eu vou perder então a minha massa, né? Não vai ter uma solução, não vai ser uma solução tão precisa. Então aqui eu faço essa homogeneização sempre com cuidado para não perder. E aqui beleza, então eu já fiz uma pré-dissolução, uma pré-diluição. Vou pegar então o nosso balão volumétrico de 200 ml, pego o funil e eu faço a transferência. Aqui eu tenho um cuidado muito grande, veja. Eu vou pegar o meu bastão, coloco aqui e escorro aqui, ó, porque daí eu evito que a solução escorra pelas bordas do becker e vai lá para o fundo. Acontece isso quando a gente quer transferir café de um lado para o outro, né? Então eu verto para cá. Veja que ficou uma solução meio grossa ainda, ficou um pouquinho aqui, ó, não diluído. O que eu faço? Eu venho para cá e faço novamente, né, enquanto ele está transferindo aqui, ó, deu um vácuo, por isso que não foi. Então eu faço uma nova diluição aqui.
Tendo cuidado de lavar todas as paredes do becker, né, para não perder nada de sulfato. E esse processo vai ser repetido até que eu tenha certeza que todo o sulfato todo o meu soluto aqui foi já transferido, ou seja, que não tenha mais nada no meu becker. O meu becker tem que ficar limpinho. É um procedimento simples, mas exige alguns cuidados, tá? Mas não é um procedimento tão tranquilo. Aqui eu estou utilizando um sal, um cloreto, então é um sal inofensivo. Não é inofensivo, né? Mas não é tão perigoso, né? Ó, estou enxaguando o bastão para tirar ele aqui. E aqui eu vou colocar a piceta, ó, vou lavar as paredes do becker. Vou lavar de novo as paredes do becker. De novo as paredes do becker. E agora eu acerto o menisco. Meu menisco está aqui. E agora... Ah, não. Antes de acertar o menisco, eu preciso lavar o funil. Eu preciso lavar o funil aqui, ó. Com cuidado, que já está quase cheio. E agora, então, eu vou acertar o menisco. O meu menisco está aqui em cima. Acho que não vai ser fácil vocês conseguirem ver o menisco, né? Mas o meu menisco está aqui em cima. Então eu vou acertar o menisco. Essa reação não é uma reação endotérmica nem exotérmica, ou seja, não houve variação de temperatura, então não tem uma preocupação muito grande com a variação de temperatura. Se fosse um preparado de um ácido, isso aqui estaria bem quente, então eu teria que esperar a temperatura ambiente, né? E veja só, não está muito bem diluído, né? Aqui em cima você percebe que está mais claro, aqui lá escuro, porque eu coloquei água aqui agora, né, para completar o menisco. Então eu tampo meu balão e eu faço esse procedimento de agitação. Tinha um livro de prática de química analítica que falava que o número mágico era 14. Você tinha que fazer isso aqui 14 vezes para que a solução ficasse totalmente diluída. Você vê que ele é uma solução bem leitosa. Cadê o menisco? É uma solução bem leitosa. Ele não está bem certo no menisco ainda. Eu preciso colocar mais um pouquinho de água. Só um pouquinho de água. Também é uma parte que você tem que ter bastante cuidado para ter bastante controle na piceta. Para não colocar água demais, senão você perde todo o seu trabalho. Aí eu faço a diluição da minha solução de cloreto de cobre. Olha que solução bonita, né? Você vê que ele era mais verde, né? Ele era mais verde quando sólido. Daí agora que a gente fez a dissolução, ele tem essa cor mais turquesa, mais azul, né? Parece uma coisa mais leitosa, né? Se colocar um drink dessa cor aqui, fica maravilhoso, né? Coloca num copo de drink, uma fatia de limão e um canudinho de guarda-chuva, daí a pessoa bebe e morre. Não faça isso não, tá? Mas ele é uma coisa muito bonita. Então está aqui o nosso preparo de uma solução 0,5 mol por litro de cloreto de cobre. Certo? Bom, pessoal, então assim a gente termina esse nosso primeiro experimento do laboratório da disciplina de Físico-Química 1, que foi o preparo da solução de cloreto de cobre, né? Uma solução de meio mol por litro de cloreto de cobre. Certo? Fiquem bem, fiquem em casa e fiquem com saúde.